E olha só onde a gente está. Estamos gravando mais um LumaCast para você. Porque tudo que a gente faz é para você. E a gente recebeu uma convidada muito especial e muito diferentona hoje. A Cíntia Torqueto. Cíntia, tudo bom? Tudo bem, obrigada. Cíntia vai contar um pouquinho da história dela e vai contar o que ela andou fazendo desde 2020, não é? E que acabou virando a Infra Women. Ela vai contar. Eu vou deixar que ela conte. E lógico, está aqui comigo a Thalita Pérez. Thalita, estamos juntos, né? Sempre junto. Sempre junto. E aqui a gente está fazendo um trabalho para vocês muito especial. A nossa ideia com esse podcast é sempre trazer um monte de conteúdo inovador, coisas que são quebra de paradigma. Aliás, a AMA é uma quebra de paradigma. A gente já começou quebrando e a gente vai seguir quebrando. Cíntia, Thalita, muito bem-vindas. E vamos lá? Ah, então um detalhe, gente. A Cíntia é amiga dos tempos de faculdade da Thalita. E o tempo passou e não é que elas se encontraram. E se encontraram numa circunstância que tudo está dando match com a AMA. E a gente queria contar isso para vocês. Esse ponto eu vou trazer aqui. Então, a Cíntia fez o Nesp comigo há muitos anos atrás. Recém-formadas. Mas são mais de 2 dígitos? São. E então a gente estudou, a gente tinha 17, 18 anos, morávamos sozinhas Muito no interior colágeno. de São Paulo, tinha colágeno, tinha tanta coisa para descobrir. Não comia glúten. Não, comia, porque não tinha esse problema. Comia, não fazia mal. Miojo, comia muito. Na Unesp, miojo era tudo. E fizemos na faculdade, graças a Deus hoje em dia eu acho que a gente tem aí as redes sociais, então você, por mais que distante, você sempre sabe do seu colega, do seu amigo, a gente foi se acompanhando aí, a vida foi passaram-se, vou contar, 20 anos, mais de 20 anos. 20 anos. E aí, antes da gente fazer o lançamento oficial da AMA, eu conversando com a Carla, falei para ela, olha, eu tenho uma amiga de faculdade que ela hoje é presidente de uma associação muito parecida do que a gente quer construir. Comecei a falar com a Cíntia, comecei a ligar, a gente foi trocando um monte de figurinha e continuamos trocando muitas figurinhas. E aí eu sugeri para a Carla, falei, vamos levar alguém de outro setor. Qual o objetivo disso? É a gente mostrar que às vezes as dores são as mesmas em todos os lugares. Exato. As dificuldades são as mesmas em todos os lugares. Mas que a conexão, a sensação de pertencimento e aquele momento em que a mulher se identifica e ela se encontra também acontece em todos os lugares. E aí a ideia foi essa, trazer a Cíntia para ela falar de um outro setor. A gente sempre está falando aqui muito do mercado automotivo, é a nossa vivência, é o nosso dia a dia, mas a gente queria ouvir um pouquinho de outros setores, e aí nós vamos falar um pouquinho hoje do setor da infraestrutura. Muito bom. Cíntia, conta um pouquinho de você primeiro, né? Para a gente entender como é que você chegou até o Infra Women. Qual foi essa trajetória que levou para esse despertar? Então, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês e estar aqui representando também a Infra Women, que é a associação que hoje eu presido, né? Fui uma das cofundadoras e hoje estou aqui. E pensar em infraestrutura, assim, de certa forma, a infraestrutura ela sempre esteve presente na minha vida, né? Assim, eu cresci, na verdade, dentro de uma casa onde meu avô trabalhou por muitos anos numa grande construtora. Então, esse ambiente ainda era das grandes empresas, isso, vamos dizer assim, década de 80, vamos começar já, a Thalita já entregou há quanto tempo a gente se formou, então, década de 80, anos 90, onde a gente tinha, né, as grandes empresas, e aí que isso se perdurou por um bom tempo, né, até todos os episódios que a gente já conhece. E isso ficou latente de alguma forma e foi quando eu tive a oportunidade de me mudar para São Paulo, né, quando a gente fez faculdade no interior, e eu fui trabalhar na maior associação de empresas do setor de infraestrutura, que é a ABDI. Ali eu comecei a ter contato com infraestrutura, não só construção pesada, mas todos os outros setores que englobam, alguns dos quais vocês também, a gente tem conexão com a parte de rodovias, mas assim, eu comecei a entender um pouco de como esse setor funcionava, o quão a gente estava falando ali de bilhões de reais, sempre grandes obras, sempre mega projetos, então grandes usinas, grandes, assim,
infraestruturas, digamos assim. Tudo é grande, né? Mega. E foi assim que esse setor ele acabou me encantando, e naquela época eu percebia, do alto dos meus 20 e poucos anos, que sim, muitas vezes eu era a única mulher na sala, né, no meio de uma sala de conselheiros e vice-presidentes, que eram os presidentes das empresas do setor. Quando isso? Que ano? Isso foi início dos anos 2008, mais ou menos, essa época. Era a época onde a gente tinha um movimento do PAC, né? A gente estava com fomento, né, de obras de infraestrutura muito grandes, então o volume das conversas, e foi aí que eu caí no mundo regulatório, enfim, que tudo, no fim das contas, acaba convergindo, e aí que eu comecei a ver a presença de algumas mulheres, principalmente nessas áreas de apoio do setor de infraestrutura, né? Alguns setores, classicamente, acabam tendo um pouco mais de mulheres. Até hoje eu não sei porquê, mas enfim, setor de saneamento, setores ligados à pauta ambiental, você costuma ver mais mulheres nessas reuniões. Setores que dependem muito da parte regulatória, de contratos, você tem realmente um volume de advogadas, assim, brilhantes que atuam no setor de infraestrutura. E aí eu comecei a notar que tinham essas mulheres, elas estavam ali, mas de certa forma não eram de um volume muito grande. Nem protagonistas. Nem protagonistas. E aí eu sigo para o setor de telecom, né? Fico um tempo no setor de telecom, volto para essa associação a convite. E é quando isso passa com a maturidade, isso começa a incomodar de uma forma não ruim, mas preciso fazer alguma coisa. Né? E não. Não faz essa passagem tão rápido assim. Você começou a me incomodar, e aí eu falei, preciso fazer. Não. O que incomodou? Então, teve um episódio específico que eu vou dizer assim, que foi o episódio como a ideia da InfraWomen nasce, né? Eu estava organizando uma missão internacional com executivos do setor de infraestrutura, e nessa missão tive a felicidade de ter profissionais poderosíssimas, assim, altamente gabaritadas, vice-governadoras, diretoras de empresas, sócias de escritório. E eu olhei e falei assim, aonde essas mulheres estão que a gente não está se encontrando? Eu precisei trazer para cá. E aí a gente começou a conversar, poxa, seria legal a gente ter um grupo. Eu já pensei nisso, eu já falei, mas ninguém, no fim das contas, as pessoas acabavam não se juntando, todo mundo tinha a ideia. Falava, não, vamos fazer, a gente tem que fazer, tem que juntar as pessoas. Nossa, eu conheço essa história. Uma força de convergência, né? Sim. Você tem que o clique. E aí aquilo deu um clique, a gente falou assim, olha, assim, essas mulheres aqui falando fora do país, levando projetos de infraestrutura, levando infraestrutura do Brasil para atrair investidor, numa sala onde você vê grandes bancos e fala assim, isso tem que ser, tipo, mais comum, né? E aí a gente começou a se conversar para montar o embrião do que em 2020 venha a ser InfraWomen, mas isso vem de um incômodo de aonde estão essas mulheres. Eu brinco às vezes que a gente estava quase fazendo um Globo Repórter, que são, como vivem, o que comem, como se reproduzem, porque era um pouco disso, assim, a gente se via, a gente se entendia, mas eram, assim... Pontualmente, não era uma coisa de vamos nos juntar, porque a gente realmente é um grupo, e é um grupo muito maior. E aí tudo começa a acontecer de uma maneira muito orgânica, que eu acho que é um pouco da natureza desses movimentos que começam do coletivo, né? Um grupo de 5 mulheres, mas falar, tá bom, quem que eu conheço? Vamos montar um grupo de WhatsApp, né? Então, era o começo do WhatsApp, vamos montar um grupo de WhatsApp. E aí, de um grupo de WhatsApp, a gente vira uma associação que hoje tem mais de 2.000 mulheres, né, fazendo parte com a gente. Muito incrível. E vem cá, o que você percebeu de comum nas mulheres para elas se juntarem? O que conectou? Ou melhor, o que conecta? Mais de 2.000 associadas.
assim, são vários pontos, né, de convergência, porque eu acho que cada uma delas acaba trazendo uma bagagem, um histórico, né, eu acho que no começo, quando a gente começou a montar o grupo, tinha até alguns casos de mulheres que falavam assim, não, mas ficava naquele incômodo de eu vou participar de um movimento de mulheres, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Não quero ser militante, exato, né? E aí eu lembro que eu não lembro onde eu ouvi essa frase e eu reproduzo ela com muita vontade, que assim, uma mulher que diz que nunca sofreu nenhum tipo de preconceito, ou ela é muito distraída, ou ela simplesmente ela não tá... Num outro episódio de um podcast que a gente gravou, nós falamos sobre isso. Na verdade, é assim, esse preconceito, ele é do outro. Então, se você tá ali, segura do que você tá fazendo, confiante de você e do que você tá fazendo, às vezes o preconceito acontece, mas ele não é seu. Então, você nem percebe. Porque, de verdade, eu tenho 20 anos de mercado automotivo, devo ter sofrido. Não mexeu comigo. E esse eu acho que é o ponto, né? Porque se você acredita naquilo que você está fazendo e em quem você é, o preconceito é do outro. Traz esse ponto, mas aí quando a gente começou a conversar e colocar algumas coisas, as pessoas falaram, não, realmente isso já aconteceu comigo. Não, então, essa convergência o incômodo de estar muitas vezes desenvolvendo grandes projetos e acabar não sendo protagonista, isso era um incômodo. O incômodo de, às vezes, você é especialista num assunto e você não é chamada a falar sobre aquilo, as pessoas te citam, às vezes, mas você não é convidada a falar sobre aquilo. E a vontade de estar junto de outras mulheres para também dividir as dores, né, do dia a dia, sejam dores que são do mercado profissional e sejam dores que nem tanto, maternidade, equilibrar pratinhos, exato, que é o que a gente então fala, assim, né? Isso foi uma coisa assim, o que hoje conecta essas mulheres são o poder do coletivo para a gente transformar a infraestrutura com um olhar para o diverso, né? Porque eu acho que aí a gente também entra num outro âmbito quando a gente fala do setor de infraestrutura, que muitas vezes você não pensa as coisas com um gênero neutro, né? Por mais que a gente não queira falar especificamente, não é que não queira, não fale especificamente sobre a questão de gênero, mas sempre quando a gente está falando de infraestrutura, se eu estou falando, por exemplo, de iluminação pública, as pessoas às vezes não pensam que às vezes a iluminação pública ela é transformada em segurança para uma mulher poder ir e voltar do trabalho no horário que ela precisa, um transporte público adequado, você ter acesso ao saneamento básico, por exemplo, na tua casa, diminui o risco dos seus filhos ficar doentes e você precisar parar de trabalhar ou tirar folgas. Então, é isso que a gente está trazendo também, essa consciência de olhar a infraestrutura, trazer esse olhar para a infraestrutura, de que é possível. Mais abrangente, né? Mais abrangente e mais pensando no consumidor final, se é que eu posso dizer dessa forma, dessa infraestrutura, de uma maneira como sociedade, né? Não simplesmente uma grande obra. Tem uma coisa que está relacionada com preconceito, que acho que é um ponto sensível, né? Que assim, acho que a gente não percebe o preconceito mesmo, porque somos mulheres do tipo fortaleza. Mas uma coisa, eu acho que a gente talvez tenha que separar, e aí vocês me contam se vocês concordam, que uma coisa é preconceito, outra coisa é equidade. Uma coisa é como você é tratada, que pode ser com gentileza, pode ser com educação. Outra coisa é como você é considerada. E é isso que você está falando. Esse é o ponto, Eu faço, mas não sou eu que assino, mas eu sou autora. Por que eu não assinei? Eu faço o mesmo que o outro faz. Ele ganha 10, eu ganho 2. Ué, por que eu não ganho o mesmo que ele? Ele estuda, eu estudo. Por que a gente não está par? Não, e estudos mostram que, na verdade, a mulher, né, estuda mais. E a mulher estuda mais. Então, que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que assim, o preconceito pertence ao outro. Ele pertence ao outro, sim e não. Sim. Sim, dependendo do teu repertório. Se você tem repertório para lidar com preconceito, sim, concordo. Você diz, ele não me pertence, ele é do outro, porque a minha autoestima, a minha autovalorização é muito maior do que isso.
então realmente não me presente, dá licença, estou passando. Não é assim? Mas nem todas estão nesse patamar. Nem né? todas têm o mesmo repertório, talvez o mesmo encorajamento, a mesma disposição emocional, ou até mesmo o preparo, não só emocional, preparo quase que técnico, educacional, uma coisa que vem de família, né? Porque possivelmente teu pai te garantiu segurança, autoestima, meu pai garantiu para mim, teu pai e tua mãe garantiram para você. Vocês percebem isso? Vocês entendem essa sutileza da diferença? Porque às vezes eu tenho a sensação que nós, mulheres, somos muito enredadas em determinados discursos e a gente cai fácil. Sim, concordo. Vocês percebem? E aí, quando a gente fala, não, peraí, tô levantando a minha mão, é legal, eu adoro você. O que não deixa de ser um preconceito. Exato, eu adoro a circunstância, tá tudo certo, nunca me trataram desse jeito, mas eu não fui um pouco mais para cima porque não me deixaram ir. Eu não fui um pouco mais para o lado porque não me deixaram ir. Que mecanismo é esse que não deixa as coisas acontecerem? Por que de repente, chega um determinado momento que a gente se percebe não conseguindo, né? Que a gente fala, bati minha cabeça no teto aqui, aí por que eu não estou conseguindo ir? Sim. O que me segura, né? Por que tem tanto diretor e pouca diretora? Né? Tudo bem, no nosso mercado a gente tem que abrir e fechar um parênteses, que ele é muito, a presença masculina é muito forte, o automotivo tem uma presença por natureza masculina muito forte, que é uma coisa que está sendo quebrada já, e a gente vai contribuir para acabar de quebrar com essas amarras aí. Mas vocês têm essa percepção? No segmento de infraestrutura é assim? E se for, como é que vocês lidam com isso dentro da associação? Ou é uma coisa, não, isso daí passou já. A gente já está num outro momento, a gente já... Quais são as lutas? Né? Quais são as dores? Os desafios que vocês se colocam para enfrentar? Uma pergunta assim de 1 milhão, eu digo, mas assim, a gente tem, eu acho que tem várias questões, assim, várias nuances dentro do que você trouxe, que aí são discussões sociológicas, antropológicas. Sim. Eu acho que não é o que a gente traria aqui. O que a gente percebe, por exemplo, que eu complementaria dentro do que você trouxe de repertório, e que eu acho que é uma das grandes importâncias do que é o movimento da InfraWomen e o que é a AMA, é essa rede de apoio, né? Então, assim, de troca, que é uma das coisas que a gente se propôs. Além do princípio, do objetivo principal, que é a promoção de mulheres no setor de infraestrutura, a gente está falando sobre produção de conteúdo por mulheres, a gente está falando sobre estímulo, né, na questão de carreira. Então, a gente tem um programa de mentoria, né, para que as mulheres e os profissionais mais jovens tenham, enfim, contato com profissionais que já passaram, né, por essas barreiras, não perceberam essas barreiras ou evoluíram a carreira de maneira diferente. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho, eu acho que isso é muito importante para dar essa casca, né, porque, assim, por mais que o setor de infraestrutura ele tenha... mudado a cara nos últimos anos por N razões e N motivos, a gente tem, por exemplo, no setor público, essa questão de diferença salarial no setor público, isso não existe. Então, assim, a gente vê... Verdade, né? É verdade. Isso não acontece por obra de lei, mas assim, então você percebe, né, que dentro da carreira do setor público, às vezes você tem muito mais mulheres quando a gente está falando de carreira, não necessariamente de cargos de indicação, mas a gente tem visto muito mais mulheres nas áreas que antes eram áreas dominadas por homens, assim, você tem presidentes de agência reguladora, mulheres que aí têm os seus desafios, enfim, dentro do que era um estatuto de uma agência criada há 20 anos atrás, você tem secretárias de fazenda, secretárias em ministérios que estão cuidando de pastas e de assuntos extremamente importantes. Eu conheço dezenas de mulheres que estão à frente de programas de parceria público-privada dos seus estados, ajudando na estruturação dos projetos, ajudando a vender, enfim, de certa forma, mudando o cenário.
No setor privado, a gente tem isso também, só que às vezes a gente percebe que é justamente essa questão do teto. Sim, temos menos conforme você vai subindo na carreira, os lugares vão diminuindo. Mas eu acho que a gente também tem que entender um pouco qual que é o meu teto, qual que é o teu teto. Às vezes, por exemplo, a pessoa não tem, nem todo mundo nasceu para ser CEO, nem todo mundo nasceu para ser diretora, e às vezes o máximo que aquela pessoa deseja e ela quer, e é o teto dela, é ser a melhor especialista num determinado assunto. Então, isso também eu acho que a gente precisa aos poucos ir desmistificando, né, todo mundo precisa chegar a diretora, Não, todo verdade. mundo. Sim. Então, assim, eu acho que Eu tem... sempre falo isso, essa coisa do liderar, né? Liderar não é cargo. Não é cargo. Você pode liderar de qualquer endereço que você tiver. Liderar é influenciar, né? influenciar, é saber fazer conversa difícil, é saber estimular, é saber motivar. Não é a posição que eu ocupo, é como eu ocupo. Uhum. E eu acho que, mesmo para que cada um atinja seu topo, eu acho que são importantes você ter essas referências. Então, uma garota que está pensando e tentando decidir a profissão, ou está no início de carreira, num dia difícil, que todas nós tivemos, mas assim, e olhar e falar assim, poxa, eu posso me espelhar naquela pessoa, ela chegou até lá, esse caminho ele já foi feito, eu não preciso desbravar, porque desbravar é cansativo. É uma delícia, mas desbravar cansa, tem as dores e delícias. Não, e você falou uma desbravar. palavra que, na verdade, assim, eu tô até repensando algumas coisas, mas assim, se para chegar num lugar você teve que criar uma casca, então ali tem coisa errada. Também acho. Então, ali tem coisa. Aí, eu reitero, talvez, a questão do preconceito. Eu não enxerguei, mas ele existiu. E eu criei a casca para passar por cima dele. Você se protegeu, Exato, e tudo bem. exato. E você, além de se proteger, você saiu muito bem. Exato, eu acho que assim, a vida exige, né, casca da que não gente. é só profissionalmente não é uma falando, questão, né? Então, assim, o ambiente corporativo, de uma certa forma, ele exige entender a dança, né, da política corporativa, do jogo corporativo, e tudo isso exige experiência, maturidade, casca, enfim. Jornada, como diz a Simone. Jornada, história, caminhada. Então, quando a gente junta uma rede de profissionais, hoje, por exemplo, a gente está rodando um censo, eu posso trazer alguns números que ainda são preliminares, mas com as nossas associadas. A gente vê que a maioria delas tem mais de 15 anos de setor, são mulheres profissionais maduras, que já passaram por muita coisa, e que às vezes, por exemplo, e uma coisa que eu achei muito interessante, a discussão às vezes não é técnica, eu não quero me aperfeiçoar profissionalmente nesse estágio de carreira. É muito mais networking, muito mais uma rede de apoio, troca sobre experiências de liderança, case, ajudar a pensar do que especificamente, porque boa parte, assim, eu vou dizer que mais de 70% das mulheres que estão lá tem pelo menos uma pós-graduação. Então, isso eu estou trazendo do registro das que responderam. Mas aí você vê, é óbvio, eu estou falando de um recorte de mulheres que trabalham dentro do setor de infraestrutura. A gente tem empresas que, por exemplo, contratam mulheres para serviços que são serviços que antes eram tidos mais como serviços masculinos, porque tinha aquela lógica da força, né? E aí a gente brinca, você precisa de um homem e de uma pessoa forte, né? Então, assim, o que exatamente você precisa ali? Você já ouviu o Guilherme Bara? Já. Você já ouviu essa fala dele sobre força? Ele é espetacular. Ai, gente, demais. Ele é espetacular. Quer dizer, você tem que ser específico. O que é força, né? Não é. E os setores mudaram, né? Por exemplo, com a questão de automação, para vocês isso é muito mais realidade. Com os setores, por exemplo, para eu movimentar um container dentro de um porto, eu não preciso de mais de. Às vezes eu tenho um maquinário que pode ser operado por uma mulher não forte, por um homem não forte. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas que a gente vê essa mudança,
mas ainda tem algumas barreirinhas para a gente saltar e entender também esses níveis de carreira, que eu acho que isso é importante para dar até um pouco de paz no coração. Sim, assim. Muito bom. E o que vocês já, depois de 4 anos, qual foi o aprendizado? Você está nessa presidência, né, Cíntia? Sim, eu estou na presidência há um E aí, de pouco. 5 já, é. né? De 2020 para cá, como você começou e como você tá? A gente começou com uma vontade de fazer a diferença. Acho que foi muito assim, e de tentar agrupar o maior número de mulheres possíveis e fazer um pouco de barulho. Falar, a gente está aqui, né? Acho que esse era o principal objetivo, e isso a gente conseguiu. Né? A gente hoje é uma associação reconhecida, com parcerias com governos para desenvolvimento de estudos. A gente apresentou relatórios e documentos produzidos pelas mulheres com sugestões para grandes projetos de infraestrutura, projetos de lei, de concessões, enfim. Então, assim, a gente deu volume, aumentou nossa capilaridade. Então, hoje, quando eu me olho, eu não me vejo mais tão sozinha no setor de infraestrutura. Ai, que coisa boa! Então, eu acho que é um pouco disso, assim, a gente, no fim do dia, a hora que a gente olha, eu olho para trás e vejo, né, o que estava, eu já não me vejo tão sozinha, eu já vejo que eu tô ombreada, vamos dizer assim, com mulheres incríveis, e eu falo, gente, tipo, eu estou do lado dessas mulheres, e aí a gente vai meio que... Certo. A coisa está rodando. É óbvio que quando a gente está falando de associação, a gente tem sempre vários caminhos a serem feitos, né, do ponto de vista tanto de governança, né, quanto de negócio, mas a gente conseguiu reunir mais de 150 mulheres num evento incrível no final do ano passado, lá na B3, com palestras e discussões técnicas e também falando sobre diversidade no setor. Então, assim, tudo isso, a hora que a gente vai vendo os frutos e vendo eventos que vem, por exemplo, uma profissional que está em começo de carreira e fala assim, nossa, eu sou InfraWomen também, nossa, esse grupo é tão bom para mim. A gente tem ouvido tanto isso. Isso vale a pena, assim, como a gente conversou um pouco fora do ar, é uma atividade totalmente voluntária, né, todas as mulheres que estão ali estão engajadas, sejam nas lideranças, na diretoria, são todas voluntárias, e a gente faz realmente porque a gente quer cada vez mais mulheres no palco, falando, ajudando a decidir o futuro da infraestrutura. E foi aí que, quando eu conversei com a Cíntia, eu falei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, depois a gente tem que ver como que conecta automotiva, né, as mulheres do segmento automotivo com as mulheres do infra. Quem sabe isso fazer um evento gigantesco. Temos, gente. Tem várias coisas, desde pavimento até... Enfim, tem muito. Então, muito bom. É isso. Então, você sabe que tem uma hora que a gente tem que parar. Sei. Nessa hora chegou. E... Cíntia, Thalita, você quer... Não, pra mim é assim, acabei de mandar lá no nosso grupo da faculdade. Coisa boa, né? Depois de 20 anos de formado. Então, assim, é muito legal você ver que no fluxo e no ciclo da vida a gente se reencontra. Então, assim, existem conexões e depois essas conexões elas voltam por outros propósitos. E nessa circunstância, né? Exato. Então, foi muito legal. E em outros momentos, então, assim, a gente se reconectou aí, ela tendo as crianças, eu já tendo ali a minha experiência com os meus 2. Então, eu acho que, pra mim, isso é uma das coisas da vida que realmente vale a pena. E a Cíntia tem uma coisa que a gente não falou aqui, ela é mãe de gêmeos. Gêmeos, né? Então, uma coisa é ter um filho, aí passa um tempinho você tem outro, outra coisa é ter a dobradinha toda de uma vez só, né? E tá sempre equilibrando os pratinhos, né? Gente, é aquela coisa, infraestrutura é tudo grande, é tudo demais, é tudo de volume. Então tinham que ser gêmeos. Para uma mulher de infraestrutura, tá tudo certo, né? Manter o controle e tá tudo certo. Cíntia, a gente quer te agradecer. E lógico, porque a gente não conseguiu falar tudo que a gente queria. Você é a nossa convidada para voltar e para participar de tudo que a gente for fazer. Quanto mais próximo a gente tiver, porque não é só construir a comunidade do automotivo ou só da infra, é conectar também as comunidades, né? Porque acho que as causas, meu sentimento, o nosso sentimento é que as causas são as mesmas. E todo mundo aqui está por propósito. Então, se a gente não conseguir fazer isso,
A gente errou alguma coisa. Mas a gente Mas tá vai- acontecendo. Nós estamos Tá acertando porque nós estamos aqui nessa Está mesa. Exato. acontecendo. Obrigada, É isso aí. obrigada. pelo Obrigada convite, por estar foi um aqui com a grande gente. prazer. Pra mim é mais. Para você que está aí do outro lado assistindo a gente, então, primeiro, muito obrigada por você estar com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de se conectar com a gente nas redes sociais, ativa o sininho do YouTube, que é por onde você está assistindo. Segue a gente lá no Instagram, tudo da AMA é AMA Oficial, o site no Instagram, no TikTok, tudo. E lá no Instagram tem uma comunidade aberta, que se chama Entre Amas. Tá lá no Linktree. Vai lá, clica e entra nesse grupo, porque esse grupo é seu, não é? É nosso. É nosso. Não é nosso. Um beijão, a gente se despede aqui e a gente se vê até logo mais aí, né? Logo mais. Tá bom? Beijão.